Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, né? Hoje a gente está mais esporte fino, né? Para divulgar os eventos da semana que vem, né? Se tivesse ganhado uma camiseta das mulheres, né? A gente poderia fazer uma troca rapidão, né? Mas não, né? Mas amém, glória a Deus, né? Eu até brinquei com o pastor, né? Quando ele mostrou a camisa, eu falei assim, pastor, você tem camisa sobrando aí? Eu falei, porque as mulheres vão querer. Aí ele olhou para mim, será? Eu falei, rapaz, escreve o que eu tô falando, né? Já teve gente procurando já, então, porque ficou bonita mesmo, né? E é isso, vamos diversificar, amém? Né? Vamos estar sempre fazendo, né, camisetas assim, porque é bom, né? Na época do político, a gente pegava as camisetas do político, né? Agora, que tem camisa da igreja, vamos pegar as camisetas dos ministérios da igreja, amém? Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui para ministrar a Tua santa palavra e aquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Pai, a minha boca está à Sua disposição, Senhor, para que eu fale segundo as palavras que o Espírito tem ministrado. Pai, me dê toda a sabedoria, toda a didática necessária para que a mensagem seja clara, seja entendida aos ouvidos dos seus filhos. Mas eu peço também que o Senhor nos descortine a Tua palavra para que possamos compreender a revelação por detrás da letra, porque a Tua palavra, ela pode estar encoberta para nós, mas eu peço, revela, Senhor, fala conosco, nos oriente, nosso Deus e nosso Pai, para que a gente receba e essa palavra frutifique a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1, conforme o Senhor tem determinado. Graças nós te damos, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens que o Senhor tem ministrado. Aí, William, você já pode colocar isso. Lá em cima, ver. Arquivo, editar e ver. Ver, isso. Apresentação de slides. Muito obrigado. Deixa eu ver. A gente está vindo com essa série de mensagens, Deixe de Errar, algo que o Senhor tem proposto ao nosso coração, para que a gente possa estar compartilhando coisas simples da palavra de Deus, mas que por algum motivo nós não temos praticado. Nós falamos num primeiro momento sobre deixe de errar na vida espiritual, ou seja, coisas que nós deixamos de fazer na nossa vida com Deus. Falamos de oração, falamos de jejum, falamos de leitura da palavra, falamos de dar um testemunho do Senhor Jesus, pois não adianta nada você vir somente à igreja. Aqui é só uma reunião. A sua vida, ela é praticamente lá fora. Então não adianta nada você estar aqui hoje no domingo, mas sair ali naquela porta, viver a vida de qualquer jeito, né? Então o Senhor nos tem chamado para viver uma vida correta. Aí num outro momento, nós falamos, deixe de errar na sua vida financeira. E nós falamos de coisas muito importantes, falamos sobre dívidas. Qual é o papel do dinheiro na nossa vida? Você deve ter uma outra fonte de renda, né? Tem pessoas aqui que recebeu tanta palavra que já está botando quente, né? Já está fazendo aí, já está levantando outro capital na família dela. Por quê? Porque assim, nós temos que entender que Deus, Ele quer prosperar a mim e a você. Mas como nós vamos prosperar se a nossa mente é fechada para isso? Se Deus hoje quiser te dar um valor em dinheiro, você vai falar, não, isso não é de Deus. Aí Deus fala, tá bom, vou dar para outra então, mas você não quer, vou passar para outra pessoa. Então nós temos que entender como fazer essa captação. E a gente falou nessa mensagem. Então vocês têm 2 mensagens passadas, foi a mensagem mais longa que eu já preguei na IBCC. 1h30 de mensagem, deixe de errar nas finanças. Então assim, tem muita coisa que a gente falou lá. Se você ouviu, ouça de novo, né? Porque eu creio que tem coisas ali que Deus vai falar contigo. E hoje nós queremos falar sobre deixe de errar na sua vida familiar, né? Então eu vou entrar em assuntos aqui, eu vou falar determinadas coisas, tá?
Você pode me julgar, você pode não concordar com o que eu vou falar, mas eu vou trazer textos bíblicos, eu vou mostrar o que está na palavra de Deus. Então, se você quiser me julgar ou você quiser me contrarie pela palavra, tá? Me contrarie pela própria Bíblia. Não venha com achismo, por gentileza, tá bom? Tipo assim, eu acho isso. O eu acho, guarde para você. Bispo, eu li isso aqui na palavra de Deus e o que você falou é tal coisa. Se eu errei, eu vou ter humildade de reconhecer que eu errei, vou pedir perdão à igreja e simples assim. Mas se for para olhar, que seja pela palavra. A palavra é que deve ser observada, tá? Então, fique atento ao que eu vou falar e veja os textos que eu vou mostrar para você e abra o seu coração, tá? Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Essa mensagem aqui estava pronta já antes do culto da família. Então eu não observei caso específico, eu não pensei, eu quero falar com fulano, eu vou bater no cicrano aqui, eu vou falar com o beltrano. Eu não faço isso. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu detesto indireta. Meu negócio é direto. O que eu tenho para falar com você, eu falo com você, pronto e acabou. Não é assim, pastor Valdir? Não é? Quando eu tenho para falar, eu procuro, é isso, pronto e acabou. Se eu não tenho nada para falar com você, eu não tenho nada para falar. Simples assim, tá bom? Então, não leve para o lado pessoal. Ponha amor nas palavras. Por quê? Porque agora eu vou entrar na sua família. Segundo a palavra de Deus, amém? Como vocês sabem, nós temos usado como base o texto de Oséias, do 4, capítulo 4, do 1 ao 6, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a sua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quem está falando isso é o próprio Deus. É Deus que está falando isso para mim, para você. Já que você rejeitou tudo que eu tenho para você, eu também rejeito você. E não vou olhar para você, e nem adianta você clamar em favor dos seus filhos, porque eu não ouvirei. É Deus quem está falando isso. Mas se você se voltar para o conhecimento de Deus, buscar o que Deus fala em todas as áreas da sua vida, logo você será próspero, logo você será abençoado, logo você vai frutificar. Então, por que a gente está trazendo essa série de mensagens? Para você olhar as principais áreas da sua vida. A última mensagem que eu vou trazer para vocês é: deixe de errar nas amizades. Por quê? Porque se tem algo que tem nos destruído, são amigos. Amigos que deveriam ser amigos ocupam essa posição, mas não são amigos. E isso nos tem destruído, nos leva para fora do caminho do Senhor, dão péssimos conselhos. Como que eu e você devemos agir? Então a gente vai terminar essa série de mensagens falando sobre isso, amém? O ser humano foi criado para viver uma relação familiar, ou seja, dentro de uma sociedade. Todo isolamento pode acabar indo contra a vontade de Deus. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que isso quer dizer? Você sozinho pode chegar a muitos lugares, mas se você tiver com outra pessoa ou com outras pessoas, você vai muito mais longe. Se você vê esses vídeos desses magnatas, falando assim: eu cheguei lá sozinho. Vocês acreditam realmente que ele chegou lá sozinho? Ele não precisou de pessoas? Ele não precisou de uma equipe?
Ele não precisou de gente para trabalhar por ele, para fazer coisas que ele não faria. Nós precisamos de alguém em algum momento. Quando você está doente, o que acontece? Você chega lá no hospital, chega lá na UPA, não é umas 2, 3 pessoas que mexem com você? Bota remedinho. E aí, se o povo lá te tratar mal, o que você faz? Se morar em casa, faz o quê? Pai, mãe, vem pra cá, corre pra cá. Ninguém tá cuidando de mim aqui. Não é assim que você faz? Se for marido, então, mulher, corre pra cá. Não é assim? Você entende que nós sempre precisamos de pessoas? E Deus iniciou esse processo com a família. Então a sua família é um grande núcleo, um lugar de muito aprendizado. Então você precisa entender qual é o papel de cada pessoa dentro da família. A nossa família é baseado em fases que devem ser observados sempre. São eles: a construção de uma nova família, o casamento, o casal, os filhos, os parentes e as pessoas dentro da família que são os solteiros, tá? Então são fases. Eu não sei qual fase você se encaixa, mas tente observar aonde você está. Se você está correto, se diante do que nós falarmos, vai falar: nossa, ó, show de bola, estou no caminho correto, glória a Deus, continue assim. Nossa, tá tudo errado, tudo aí tá contra o que eu estou fazendo, eu estou totalmente no caminho avesso. Então Deus está te dando uma chance de você fazer uma correção na sua rota, para você arrumar e fazer segundo a vontade de Deus. Construção de uma nova família, né? Graças a Deus a gente tem uns 2 casais aqui na igreja, né? Que já estão assim, né? Olhando para o futuro aí. Glória a Deus por isso, amém? Né? Então, ouça essa mensagem com carinho, amém? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Por uma determinação do pai, quando um homem encontra uma mulher que se afeiçoa, ele vai formar uma família com ela. Simples assim. O homem, ele sai em busca de uma mulher. E nós temos que entender que nos dias que nós vivemos hoje, achar um homem é uma das coisas mais difíceis que se tem. Vocês, mulheres, conseguiram o que sempre queriam. Vocês são maioria. Ponto. Não é? 50, 60, 70% da população é feito de mulheres. Aí sobra aí uns 30, 40% homem. O que aconteceu? Aí agora ficou muito complicado para as mulheres. Por quê? Porque boa parte desses homens resolveu que também ia gostar de outro homem. Não é assim que está acontecendo nos nossos dias? Eu não sei citar a porcentagem disso, mas eu vou colocar aí, do jeito que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que a maldade nos nossos dias ela é muito grande. Então significa que, vamos botar que desses homens, 50% resolveu gostar de outro homem. Quantos homens? É porque tem muita mulher, né? Então aí as mulheres resolveu, bom, já que tem muita mulher e os homens tão pouco, vamos correr atrás das mulheres também, não é? Tá um pensamento muito louco nos nossos dias, vocês não concordam? E aí o que acontece? Baseado nisso, sobra 50%. Desses 50%, o que acontece? O homem, muitos deles não são um bom caráter. Gosta de bater em mulher, gosta de pegar muitas mulheres. Não é assim? Ficou difícil agora. Aí me aparece um homem de Deus. Dentre esses homens que gostam de mulher, ele fala assim, ó: eu temo o Senhor. A mulherada fica o quê? Alvoroçada. Vai falar o quê? Rapaz, um homem
que não gosta de outro homem, gosta de mulher e ainda diz que teme a Deus. Só que boa parte desses homens que diz que teme a Deus, qual o problema? Não é bem isso. É a fase da campanha política, não é? Eu vou fazer, eu vou asfaltar, eu vou fazer tudo, você vai ter tudo. Aí a mulher me casa com o camarada, o que acontece? Era campanha política, agora que eu tô aqui, não preciso fazer mais nada disso. Não é isso que tem sido a realidade de muitos lares aí? Quantas mulheres não se sentiram enganadas? Você entende então que para a mulher não está fácil? E o homem ele ainda tem uma cultura. Quantos pais já levaram homens em bordéis? Alegando, você precisa perder a virgindade para testar que ele é homem. Você entende? Cresceu fora do temor do Senhor, porque um homem de Deus jamais faria isso com um filho dele. Um homem de Deus jamais pegaria um filho dele falando assim, olha, eu vou te levar ali num bordel para que você seja homem. Um homem de Deus nunca faria isso. O homem de Deus vai ensinar o caminho, vai falar como fazer, vai falar, tenha a postura de homem, olha para o seu pai e veja o exemplo. Simples assim. Mas eu já ouvi histórias, até de pastores que já fizeram isso com seus filhos. Olha que terrível que está os nossos dias. Aí o menino cresce, tudo que ele deveria desenvolver naturalmente foi tudo destruído pelo seu próprio pai. Aí ele vai estar cheio de problemas. E aí, por causa disso, ele vai entrar em algo chamado pornografia. E a pornografia tem destruído muitos casamentos, porque lá é a indústria do entretenimento adulto. Muitas coisas do que passa lá na pornografia, um casal de verdade não vive aquilo de jeito nenhum. Porque aquilo é entretenimento. É uns trem louco que acontece lá. Eu estou falando isso porque eu fui escravo da pornografia. Eu já testemunhei isso aqui várias vezes, por muitos anos. E eu entendi que se eu quisesse viver a mulher que Deus tinha para mim, eu precisava ser liberto disso. Então eu falei com Deus, Deus me liberta disso, senão eu nunca vou viver sua promessa. Eu ainda consegui ter essa consciência para pedir a Deus para me libertar. Mas no nosso meio está cheio de homens envolvidos com isso. Então, mulheres, orem. E orem muito. Você que é casada, ore muito pelo seu marido. Hoje está tão difícil o negócio, que você abre um vídeo da internet, a sensualidade está escancarada. Você sai na rua, a sensualidade está escancarada. Daqui a pouco o homem de Deus vai ter que trabalhar vendado. Fazer que nem um ceguinho. Porque se ele abrir o olho, ele é tentado em extremo. Porque nós vivemos dias em que até as mulheres de Deus estão perdendo o pudor. Fala, Bispo, você está pregando isso? Eu estou. Por quê? Porque Deus quer falar com alguém. Não estava na minha pregação, a IBCC não fala de vestimenta, mas homens tenham pudores. Tenham pudor com os vossos corpos. Mulheres tenham pudor. O maior tesouro que você tem é o seu corpo. E se você é casada, mulher, o seu corpo tem que ser guardado para o seu marido. Você que é solteira, guarde. Eu vi um vídeo que eu fiquei pasmo. A menina estava caminhando na rua, andando com uma calça bem ajustada no corpo dela, veio um cara de bicicleta. Ele vê a mulher, ele dá a volta. Sabe o que ele fez? A mulher está andando na calçada com o cachorro. Ele vem com a mão assim, ó, e levanta a mulher. A mulher olha para ele. O que ele não esperava eram os dias que nós estamos vivendo e que uma câmera pegou ele. Então a polícia foi atrás dele. Está preso. Mas quantas mulheres aí estão sendo assediadas? Quantas mulheres aí estão sendo atacadas aí fora? Você acha normal
Você está andando na rua e alguém mexer com você? Você acha que isso é normal de uma sociedade civilizada? Tem mulheres que não passam nem em construção. Porque quando ela passa na construção, tem um grupo de pedreiros, mas tem umas também, né? Que ela está aqui na rua, ela viu a construção ali e fala, é ali que eu vou passar. Vou ver se eu ainda estou, né? Se eu ainda estou desejável, digamos assim. Você entende que a nossa sociedade está caída? Você entende que para eu falar de família na nossa sociedade é um desafio para mim? Porque o Satanás conseguiu desconstruir tudo. Ele conseguiu essa façanha. E criou Deus um homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, né? E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Assim, estar dentro de nós, querer se unir com uma pessoa e construir uma família. Está dentro de nós. É normal a gente querer casar, querer ter filhos e assim sucessivamente. Isso foi algo que Deus colocou. Existem as exceções? Claro que existem. Nós vamos falar isso lá no finalzinho. Mas a regra qual que é? Eu conheço uma pessoa, eu caso com ela, nós vamos crescer juntos, vamos gerar filhos juntos e vamos seguir nesse caminho, obedecendo a Deus e vivendo os mandamentos de Deus. Simples assim. Não é bonito quando se tem uma grande reunião familiar, você reúne a família, né? E a família se reúne para aquele almoço, para aquela comunhão. Não é bonito quando acontece? Aí você fala, é bonito, mas na minha não é bom não. Quando reúne, é para falar de coisa lá, bolinha, e aí dá briga. Aí quando você pensa que é uma benção, é prato voando de um lado, panela voando do outro. Então, no meu caso, não é bonito não. Mas você entende que isso é uma exceção? A regra é outra. O que é isso aqui? Olha, vocês aqui, ó. Olha aqui para a vossa esquerda. Vocês aqui, olha para a vossa direita. Nós somos uma família. O que é isso aqui? É uma reunião familiar. Onde temos um pai, Deus. Deus está sentado no trono participando dessa reunião. Qual o foco dessa reunião? Engrandecer a Ele. Aí de repente ele fala assim, filho, conta aí o que eu fiz na sua vida. E vem aqui, olha, o pneu estourou e Deus guardou. Aí vem outro, olha, estava lá no meu trabalho e Deus me deu sabedoria. E o pai fala, viu, eu faço, é assim que eu faço. Aí os outros filhos falam, eu quero também viver isso. Não é isso? Então a pergunta é, por que a gente consegue se reunir aqui, mas lá não consegue? São coisas para a gente pensar. Porque tudo isso aqui é o quê? Aqui é a manifestação do que você deveria viver lá. Mas por que a gente não vive? Eu vou te dizer por que a gente não vive. Porque você tem algo que eles não têm. Você vive algo que a maioria deles não vive. Uma aliança com um Pai em Cristo Jesus. Um novo coração sendo dado para você. Uma nova natureza sendo criada dentro de você. E aí quando você chega lá, bebedeira, conversação, muita piada infame, você fala, não é mais ambiente para mim. Eu até tento, mas não é ambiente. Eu conto aqui uma história da gente estava numa fase de pesca. Na nossa família, lá na casa do Odenil. Reunia lá, a gente fazia assim um filtro, né? Eles reuniam, todos eles bebiam. Minha sogra gostava de estar lá e falava, vamos lá então, vamos estar junto. Aí a gente ficava olhando, né? Aí eu falava assim, amor, eu sou presbítero. Eu falava assim pra ela, né? O povo aqui tudo bebendo, tudo tirando onda, tal, né? Eu falei, agora? Eu falei, amor, vamos ficar até onde dá. Eu falei, tá bom. Aí de repente chegava alguém com uísque assim, eu falava, amor, eu acho que agora já é um sinal, né? Porque eu acho que o negócio, as brincadeiras vai entrar em outro nível. Eu pensava, falava assim, então vamos. Numa dessas, final do ano, nós chegamos, né? Chegamos pra Zélia.
pra Carol. Ela já tava assim, né? Daquele jeito, né? Eu tô emocionada. Reunião de família emocionada. E a gente falou assim, queremos fazer um convite para vocês. Vocês não querem passar a virada de ano com a gente? Tá bom, vamos passar. Aí eu olhei para minha esposa e falei, será que vai, amor? Eu não sei. Será que elas entenderam o que a gente falou? Não sei. Chegou o culto da virada, quem me aparece? As duas. Passa 2 meses, elas batizam. Vai passar o quê? Uns 2 anos já? Vai fazer 3 anos. Estão aqui. Por que elas estão aqui? Porque nós estávamos... A gente aguentou tudo, caladinho. Mesmo a gente estando assim, ó. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vocês estão pescando. Vocês acreditam que Deus pode entrar na boate e salvar alguém? Vocês acreditam que Deus pode entrar num prostíbulo e salvar alguém? Você sabia? Eu vou dizer algo para você que você vai se surpreender. Você sabia que Jesus... agora arrumou para sua cabeça. Arrumou para sua cabeça. Arrumou para sua cabeça. Se o pessoal se recompor agora, né? Ó, para você que está de casa e não entendeu, o apóstolo estava contando aqui que eu estava falando do prostíbulo, ela falou assim, que isso aconteceu com ela. Aí a igreja começou a rir, ela falou, não, que eu estava lá para essa situação, eu estava evangelizando. É isso, para vocês entenderem o que aconteceu. O que nós precisamos saber? O Senhor Jesus, Ele é o maior interessado em ganhar almas. Você indo ou não indo, Ele vai. Mas você vai responder perante o tribunal se você não foi. Se Ele pediu para você e você não foi. Mas... Oi? Não vai. Não vai. Você está entendendo? A gente está tão preocupado. Porque o que eu falo? Eu já falei para vocês. Como a IBCC vai crescer? A gente está fazendo evangelismo, está fazendo as ações, tem café da manhã, mas sabe como a IBCC vai crescer? Quando você convidar o seu amigo, a sua amiga a estar aqui. Porque eles dificilmente vão querer estar aqui. Mas quando eles souberem que você está frequentando esse ambiente, vai falar, eu quero ir no lugar onde você está indo. O seu rosto está diferente, você está com uma luz diferente. Eu quero isso que você está vivendo. Por isso que às vezes a gente tem que se infiltrar nesses lugares. Não é que eu estava lá para a diversão. Eu estava num momento familiar. Mas eu aproveitei o momento familiar para falar, vamos. E vieram. Aí o que acontece? Eu acho que a gente jogou meio que uma pá de cal. Por quê? Com a vinda da Suelma, com a vinda da Carol, com a vinda da Zélia, aquelas festas acabaram. Foi ou não foi? Eu tô tendo testemunha aqui. Entendeu? Então assim, acabou. Por quê? Porque elas agitavam o negócio, davam uma fervida. Mas elas vieram para o Senhor Jesus. Então agora o que tem é o quê? Tem as feijoadas, tem o churrasco, tem tudo. Mas aquilo que aconteceu não tem mais. Por quê? Porque as pessoas que faziam a festa mudou o entendimento. Você entende? Mas até lá foi necessário isso. Então, às vezes, não despreze uma reunião familiar. Não que você vai estar sempre envolvido, mas não despreza. Peça para Deus sabedoria. Deus, como eu posso ganhar meu povo? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Porque ganhar alguém da família é muito difícil. Mas peça sabedoria para Deus. Deus vai te dar a estratégia correta para você ganhar toda a sua família para o Senhor Jesus. Amém? Então, quando encontramos alguém, entendemos que devemos nos unir a essa pessoa somente a um caminho, que é o... Não. Quando encontramos alguém e entendemos que devemos nos unir a essa pessoa somente a um, que é o quê? Só tem um caminho, que é o... Por que eu estou reforçando isso? Porque está assim, ó, tal da união estável, assim, ó, sim, ó, sim.
E se tem algo que eu odeio, é esse negócio chamado união estável. Eu sou advogado. Então agora a gente vai entrar na área do direito para vocês, tá? O que é o casamento? O casamento, ele é um registro no cartório que você vai definir qual é o regime de relação. Relação de bens. Qual é a relação de bens que você vai compactuar com essa pessoa? Para o Estado é isso que interessa, tá? Para o Estado é o que é seu e o que é do seu cônjuge. Então você pode escolher se vocês vão ter separação total, comunhão parcial ou comunhão universal de bens, tendo as bênçãos da família ou não. O que significa isso? Você casou com alguém com separação. Os bens de vocês em nenhum momento se comunicam. O que é seu, o que é dele, é dele. Ponto. Quem gosta muito desse regime aqui? Os ricos. Porque o cara é avarento, não quer dividir patrimônio, mas fala, não tem. Simples assim, não quero dividir. O que é meu e você que se vira para conquistar. Então o rico, ele só vai casar em separação. Comunhão parcial. Vocês casou. Daqui em diante, o que vocês construírem, comunica com o casal. Então, comprou casa junto? Comprou carro junto? Comprou moto, qualquer coisa junto? Se acontecer de ter o divórcio, que não deveria, mas se acontecer, vai comunicar. Metade de um, metade de outro. E o universal. Esse aqui é o extremamente apaixonado. Vai falar assim, olha, eu amo tanto você que tudo que eu tenho é seu. Ainda que você me dê um golpe lá na frente, vai ser seu. Vai ser tudo que eu tenho. Casei com você com 2 milhões de patrimônio. Você não tem onde cair morta. Vai ser seu. Separou daqui 2, 3 meses, vai levar metade. Não tem conversa. Simples assim. Então isso é o que a quem vai casar precisa definir. Até chegar o casamento, pode ter fases de compromisso, visando conhecer melhor a pessoa, para levantar recursos também, que é o namoro e o noivado. Do ponto de vista bíblico, não existe o namoro. Do ponto de vista bíblico, não existe o namoro. Isso quer dizer que o namoro seja ruim? Depende. Hoje, existe algo que os casais estão fazendo que é muito aprovado, que se chama corte. Quem já ouviu falar da corte? Alguém já ouviu falar da corte? O que é corte? Corte vem do verbo de cortejar. O que significa isso? O casal vai se conhecer sem se tocar. Não é para ter abraço, não é para ter beijo, não é para ter pegação de mão, porque tudo que toca se comunica. É assim que funciona. Na corte, tudo que se toca, né, se comunica. Então, para evitar isso, o casal vai se conhecendo, vai formando a amizade, vão vendo os objetivos e tal. Igrejas que adotam a corte. Videira é uma igreja que adota a corte. E as outras? As outras, cada um decide o que faz. A IBCC tem um modelo? Não, se você chegar para nós e falar que está fazendo corte, eu vou virar para você e falar assim, você tem certeza que você vai fazer corte? Porque se tu falar que vai, eu vou dizer amém, eu vou levar a sério e eu vou observar. Que é assim que tem que ser a cobrança. Cobrança ministerial e pastoral é assim. Você vem para mim e diz algo, e você mesmo quebra o que você falou para mim? Não, eu vou ajudar você a cumprir, é meu papel. O namoro. Qual o problema do namoro? O namoro, antigamente, ele tinha uma conotação parecida com a corte. Tanto é que, quando tinha namoro antigamente, como era? O namorado aqui, a namorada aqui e o pai aqui. Não era assim? Quem lembra disso? Não era assim que funcionava? E se ficasse olhando muito, o pai já estava ali. A 12 estava ali pertinho, você está entendendo? Já estava tudo pertinho já. Vamos ver que conversa é essa. Mas hoje namoro ganhou outra conotação, não é? Hoje o que o pessoal fala? Vamos namorar. O que vem na sua mente? Quando fala, fulano está namorando, o que já vem à sua mente? Já fizeram coisa que não deveria ter feito, né?
Não é assim que é nos nossos dias? Então você entende que até namoro mudou a conotação, tá? Mas o namoro pode ser sim, digamos, ser realizado, mas com muita cautela. Eu não sei se você sabe, mas se você olhar agora no Dr. Google aí, ó, não confia em mim não, confia no Dr. Google aí, procura o dicionário aí. Veja o significado de beijo. Sabe qual que é um dos significados de beijo? Relação sexual. Por quê? Porque é o seguinte, quando o casal está se beijando, ainda que ele só esteja na fase do namoro, ou do pega, sei lá o que você vai chamar, quando uma língua toca na outra, partes que estavam adormecidas serão plenamente aquecidas. É ou não é? Fala que eu estou mentindo. Gente, eu acho que nós tem algum bobo aqui no nosso meio? Bobo que eu diga assim, uma pessoa inocente? Vai pegar as bactérias, o negócio, né? Desculpa o termo, eu usei bobo, mas eu quis dizer inocente. Esse que foi o termo que eu quis dizer, tá? Veja só, o que a Bíblia diz? Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, arder em chamas. 1 Coríntios 7, 9. E o que a Bíblia fala do sexo antes ou fora do casamento? Existem uma lista de pecados sexuais que está em Gálatas 5,19. Eu vou ler só o versículo 19 que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aí lá embaixo, lá no 20, ele bem no finalzinho, ele vai dizer assim, ó: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós estamos falando dos pecados de cunho sexual: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Mas o que é isso? Adultério é a relação fora do casamento. Casou e se relacionou com uma outra pessoa. Adultério. O que a Bíblia fala do adúltero? Para Deus, o adúltero tem que ser apedrejado até a morte. Esse é o conceito bíblico. Você quer ler isso? Lê o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Esse é o resultado. Então, esse é o que se chama... Você já leu uma expressão na Bíblia que fala assim, ó, pecado para a morte? Já leu uma frase assim na Bíblia? Pecado para a morte? Então, adultério é um pecado para a morte, porque a pessoa que é pego no ato deveria ser morta apedrejada. Então é um pecado para a morte. Pegou no adultério, tem que apedrejar. É isso que Deus falou para o povo de Israel. Então quem é casado e se relaciona com outra pessoa, adulterou. Qual é o problema? O problema é que veio a graça. E a graça me piorou todas as coisas. Você falou, ué, você está falando uma loucura, bispo? A graça é uma bênção. A graça, né? Não é? Então, sabe o que a graça trouxe? A graça trouxe um outro padrão de santidade. O Senhor Jesus falou bem assim, ó: vocês ouviram dizer o seguinte: quando uma pessoa for pega no adultério, apedreje ela. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que vão receber a minha aliança, que vão receber uma nova natureza, que vão receber a habitação do Espírito Santo. Se você pensar no seu coração, você já adulterou. Entenda, na lei, eu tinha que pegar o sujeito ou a sujeita no ato. Tinha que pegar os dois em cima de uma cama, fazendo relações sexuais. Eles eram apedrejados. Para Deus, agora eu vou chamar os homens para conversa agora. Porque isso, em tese, acontece mais com os homens. Está o homem aqui, passa uma mulher.
Aí eu ouvi do meu serviço um camarada dizer que um pastor deu a seguinte explicação para ele: olha, não é pecado você olhar para uma mulher. O pecado é você baixar o olho e olhar de novo. Aí por causa disso foi, então não tem problema você vir seguindo a mulher assim, ó. Agora baixou o olho, levantou de novo, aí caiu no pecado. Eu olhei para a cara dele assim e falei: você acreditou nisso? Ele falou: não. Eu falei: ah, muito bom. Parabéns. Porque o homem, ele é pego no... A mulher é pego no... É por isso que você vai ver muita mulher bonita com cara feio. Porque o cara é, ó, chavequeiro. Ele fala, ele elogia. Você tá linda, princesa, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E a mulher nem observa a vida do cara. O cara tá vendo aquela mulher linda na frente dele. Ele fala: eu preciso dessa mulher pra mim. Mas a mulher, que nem tá vendo se o cara trabalha, se ele respeita pai e mãe, não tá vendo nada disso. Tá só na conversinha. Ai, não sei o que. Ai. Cedeu. Acabou, filho. Acabou. Casou, acabou. Já ouviu isso? Casou, acabou. Quantos anos vocês têm de casado? Quanto tempo vocês estão casados? 50. Você conhece alguém que tem 54 anos de casado? Casado! Hoje os casamentos não duram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse é um exemplo. Vocês que são jovens, é com eles que vocês têm que conversar. Como que vocês fizeram para chegar a tanto tempo? Aí ele vai contar uma piadinha que tem aí, né? Ah, toda vez que eu andava na carroça com a minha esposa, ela viu eu lá andando com um burrinho lá. E aí eu falava pro burro, 1, aí o burrinho foi andando, 2, no 3 eu pá! Aí quando a mulher, ei marido, não sei o que, ele, 1. Aí depois disso o casamento durou 50 anos, não é? Uma piadinha que o povo conta aí fora. Mas você entende que eles têm conselhos para dar? Vocês têm que se apegar nos melhores conselhos. Procure pessoas que têm mais tempo que você. Procure pessoas que têm experiências. E pergunta, como que... É que nem você quer saber para ser um empreendedor de sucesso. Você vai atrás do cara que começou ontem, de uma pessoa que tem 20 anos de uma carreira de sucesso. Aí você, para pegar conselho de casamento, quer perguntar para um familiar seu que já descasou 10 vezes. Você quer, como que eu faço para casar? E tá cheio, tem gente do seu lado que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos que poderia dizer, olha, casamento é assim. E você não pega conselho com essa pessoa. Não é? Eu tô falando sério, gente. Eu tô com essa cara de risada, mas eu tô falando sério. Fornicação. Aqui pega os casais solteiros, tá? Relações antes do casamento. Impureza. Fazer coisas sexuais que a palavra reprova. Significa, é um ato. Impureza é um ato. Você se sujou. Por exemplo, você pegou na terra, você ficou impuro. Você pegou no óleo, ficou impuro. Então, impureza é algo que você tem um contato que vai te sujar diante de Deus, tá? Lascívia. Aqui já é um alto nível, promiscuidade, né? A pessoa já não tem mais aquele senso de desconfiômetro, sabe? Não tem, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo na academia, o cara estava sentado no aparelho, malhando lá, me vem uma mulher, a mulher olha pro cara, ela entra na frente dele e me faz isso aqui, ó. Na frente dele, quando ele tá, imagina, o cara com 50 quilos ali, ó. O que ele fez? Ele pegou o negócio dele, fone de ouvido, e fez assim, ó, que nem o X-Men lá, o Ciclope. Puf, colocou na cara dele e continuou. A mulher ainda teve a audácia de dar um tapa na cara dele. O que é isso? Lascívia. Já não se contém. Tem vídeo, irmão, tem vídeo, o negócio tá tão terrível que o cara tá aqui, ó, no aparelho assim. A mulher me senta na cara dele. Não sei se ela espera que com o cheiro o cara vai falar assim, nossa, tá muito cheiroso aqui, vamos ali. Eu não sei o que passa na cabeça.
Eu espero que nenhum de vocês estejam praticando algo assim, por favor. Se tiver, se arrependam. Isso não é de Deus, hein? Tá? União estável é casamento? Não. Ponto. Nada mais é do que um casal de namorados que, com o aval do Estado, se juntam visando construir um patrimônio e ter direito de recebê-lo posteriormente. O termo usado neste caso é companheiro, convivente e não cônjuge, como no casamento. Não altera estado civil e é muito fácil de romper. Faz um contratinho, apresenta lá, não muda estado civil, você não altera nome, não altera nada. Você entende? Só tem um propósito união estável: garantir bens. O regime da união estável é a comunhão parcial de bens. Qual é o problema? Você pensa que por você fazer esse contrato, estar lá no estado, você está bem diante de Deus, e não está. Por quê? Porque como você não está casado, o pecado que você comete é o da fornicação. Significa que toda vez que você se relacionar com seu companheiro, você vai estar cometendo um ato chamado fornicação. Toda vez, toda vez, toda vez. Então, qual que é o conselho de Paulo? É melhor casar do que abrasar. Então, nisso, eu concluo: se Deus criou o casamento, Satanás criou a união estável. Essa é a minha conclusão. Porque Deus não pode abençoar algo assim. Algo que vai contra ele é a palavra. Você fala: e agora? É simples, meu irmão. Vamos resolver isso. Marque com urgência seu casamento. Eu vou ter o maior prazer de abençoar o seu casamento. Calma, a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar no céu. Pera aí. Entendeu? O que eu quero dizer? Assuma seus problemas. Afinal, você foi ousado ou ousada para afrontar a Deus com a sua fornicação. Alguém botou arma na sua cabeça para você ir morar com essa pessoa? Você não foi lá por conta e risco? Irmãos, isso é um desafio. Você desafiou Deus. Foi você, não fui eu. Então agora seja ousado para pedir primeiro perdão a Deus por ter cometido esse ato. E agora vá reparar esse mal na sua vida e do seu amor. Não fuja. Deus odeia de covardes. Resolva. Procure a pessoa, fala: ó, vamos casar. Vamos no cartório. Vamos fazer o trem certinho. Vamos lá. Você entende? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar o registro. Você tem dinheiro para comprar roupa? Você tem dinheiro para comprar carro? Você tem dinheiro para comprar casa? Mas para pagar o registro no cartório você não tem dinheiro? Você entende que você não tem desculpa? Irmão, se tem algo que Deus ama é casamento. Porque num mundo caído como o nosso, você falar assim, ó, eu vou contra tudo que está aí, eu vou casar. Vou fazer certinho como está na palavra de Deus. Você desafiou o sistema. Porque o sistema vai dizer para você: a Georgia, faz o test drive. Vai que não dá certo. Só separar e cada um para o seu canto. Não é isso que o sistema fala? Não é isso que o governo de Satanás fala? Você já leu o Antigo Testamento? Você já viu como eram os casamentos no Antigo Testamento? No Antigo Testamento era assim, ó. Funcionava assim. O seu pai, Luiz, ele chegava para o empregado dele, falava assim: vai lá para as bandas do Cospó, procura ali, né? Ali no Jardim Mossoró, ali, tem um povo conhecido meu ali. E tenta achar uma moça ali naquela rua para mim, para casar o meu filho. E aí ele vinha. E aí ele conversava. Aislan, Regiane, negócio seguinte. Eu vim aqui, fiz uma prova com Deus e eu vi que a Rai é por Luiz. Então eu preciso confirmar isso. Eles olhou e falou assim: nossa, ele... E aí, como que é? Ah, tem dinheiro. Ah, tem dinheiro? Vai cuidar da minha filha? Tem. Vamos fazer esse casamento. E aí você virava assim e falava assim: mas eu não gosto de loira. Aí a Rai fala assim: mas eu não gosto de moreno. Não é problema do casal. O acerto era entre os pais.
Por isso que o texto diz: honra teu pai e tua mãe. Sabe por quê? Honra teu pai e tua mãe. Porque é muito importante no casamento ter a bênção de pai e de mãe. Você vai ver que as maiores desonras que aconteceu na Bíblia foi quando um filho desonrou pai e mãe. Você vai ver que tudo que Jacó fez, da maneira como ele fez, a tristeza que ele trouxe para Isaac, ele viveu na vida de José. Ele ficou cerca de 22 anos longe dos pais dele. E aí José ficou também seus 20 e poucos anos longe. Porque Deus não se deixa escarnecer. Por isso que bênção de pai e mãe é importante. Pode ter exceção? Pode. Mas é muito difícil. É muito importante ter bênção de pai e de mãe. Casei sem bênção de pai, sem beijo de mãe. Aguenta o rojão e Deus vai ajudar vocês. O que não pode é você alegar: não tive bênção, então vou divorciar. Deveria ter ouvido antes. Deveria ter orado antes. Deveria ter pensado antes. Agora que casou, sejam homens e mulheres de Deus. Uma coisa vocês vão aprender com o tempo, e alguns de vocês já vivem isso: amor não é sentimento. Deus não dá mandamento em cima de sentimento. Quando Deus disse: ame o seu próximo, ame a mim acima de todas as coisas, porque isso é uma escolha. Você pode ou não fazer. Por isso que quando você odeia alguém, você escolheu odiar essa pessoa. Por isso que Deus não aceita. Você precisa perdoar essa pessoa, porque é uma ordem de Deus. Você não pode viver mal com ninguém. Então, talvez você não tenha uma paixão agora. Você olha para essa pessoa e não tem aquela paixão. Eu não me sinto. A Sula pode olhar e falar assim: eu não me sinto atraído pelo Valdir. Mas quem disse que tem que ser atraído? A ordem é uma: amar. E quando eles estiverem ligados em Deus, então Deus, que é o amor, a fonte do amor, então Deus vai comunicar o amor dele no coração. E aí, quando um olhar para o outro, eles vão começar a desejar um ao outro. Porque é Deus quem cuida do relacionamento. Por isso que diz o texto: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Por isso, nós temos que observar. Se você vive nessa situação de união estável, resolva, tá? Resolva isso o quanto antes. Não entendi? Olha, se acontecer de você viver com aquela pessoa e aquela pessoa não quis mais viver com você, a princípio você está livre. A Bíblia fala que quando eu estou casado e eu sou abandonado, eu não tenho culpa de ser abandonado. Então vai de cada pessoa. Tem pessoas que Deus vai autorizar essa pessoa a casar de novo. Tem pessoas que Deus não vai autorizar. Que Deus vai querer que essa pessoa viva para Ele, viva para a obra dEle. Então vai de cada pessoa. O padrão de Deus é você conhecer a pessoa, você casar com essa pessoa. Tem muitas mulheres aqui que são subjugadas pelos seus companheiros. Eles não são homens suficientes para assumir a mulher. Ele quer fazer o famoso test drive, ele não quer te assumir. Você entende? Então tipo assim, a mulher tá lá, ela tá lutando, ela quer restaurar a família dela, o homem não quer. Então assim, quando a coisa foge da sua governabilidade, então cada caso deve ser tratado com a sua peculiaridade. Eu não posso tratar de forma universal um caso específico, mas o que eu posso falar para você é o seguinte: nunca foi vontade de Deus que um homem ele iludisse uma mulher ou que uma mulher iludisse um homem. A vontade de Deus é que os dois se amassem, se cuidassem, casassem e vivessem para a glória dele. Então, aí o pessoal perguntou para o Senhor Jesus: por que Moisés autorizou o divórcio? O Senhor Jesus deu a seguinte resposta: por causa da dureza do vosso coração. Porque no princípio não foi assim. Adão e Eva, foi o próprio Deus que casou os dois. O próprio Deus que realizou o casamento dos dois. Eles vão e comem um fruto, vem o pecado. Quem imagina a briga dos dois? Porque por causa deles toda a humanidade foi condenada. O Adão poderia culpar a Eva poderia culpar o Adão. Quando eu leio a Bíblia, o que dá a entender? Que os dois viveram juntos.
Eles entenderam que erraram, pediram perdão ao outro e continuou. Assim é o casamento. Se eu errei, eu peço perdão. E o meu cônjuge me perdoa. Existem níveis de coisas que é feito no casamento que é difícil de perdoar. Como traição, por exemplo. E o Senhor Jesus, ele até dá a entender que no caso de traição, ele pode até autorizar um novo casamento. Mas cada caso é um caso. Isso não é regra para a nossa fé. A nossa fé é o casamento. Para a união de um casal é o casamento. Mas eu reconheço que tem muitas mulheres sofrendo, porque tem homens que não se posicionam. Homem que deveria se posicionar. Homem nenhum deveria bater em mulher. Homem nenhum deveria fazer mulher sofrer com dinheiro, essas coisas. O homem é o provedor, ele deveria ser um ótimo marido, um ótimo amante. Ele deveria dar o melhor para a esposa. Você está entendendo? Então assim, que nem... Vou dizer, recebi uma bênção esses dias. Aí minha mulher ama os cachorrinhos dela. Aí ela falou, tem que dar um banho nos cachorros. Fui lá e paguei banho em tosa dos cachorros. Aí minha mulher, eu queria fazer um negócio no meu cabelo. Aí achou uma promoção aqui do lado. Eu falei, tá, esse preço. Eu falei, vai, antes que acho mais caro. Puf. Você entende? Mas por quê? Porque eu quero o melhor para ela. Mas isso sou eu. Eu, como pastor dessa obra, eu tenho que ensinar os homens dessa obra a eles valorizarem as suas mulheres. Da mesma forma, eu tenho que ensinar as mulheres. Também cuidem dos seus maridos. Ajudem os seus maridos. Estimulem os seus maridos. Mas assim, essas atrocidades que acontecem aí fora não deveriam acontecer. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então, é erro dele. Por isso que a gente... Por exemplo, uma mensagem dessa é pregada num dia de domingo? Normalmente é o Cláudio Duarte que pega, né? E eu estou fazendo vocês ir tanto quanto o Cláudio Duarte, não é? Você entende? Mas por quê? É uma mensagem urgente. A família está sendo destruída. Nós precisamos pregar sobre os valores que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia fala do casamento? Você estava na fase de enamorar a pessoa, correndo atrás do cartório e tal, né? Resolveu e casou. O que diz o texto de Hebreus 13:4? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. O homem tem que velar pelo seu casamento, o homem tem que velar pelo seu relacionamento. Eu quero dizer para vocês, eu creio que vai estar aqui no slide, mas assim, Deus, ele mudou uma configuração minha. Eu era um papagaio num assunto. Tinha um assunto que todo mundo fala assim, o homem é o sacerdote do lar. Quem já ouviu esse texto? Quem já ouviu? O homem é o sacerdote do lar. Quem já ouviu? Aí eu te pergunto, a Bíblia diz que todos que servem a ele são sacerdotes. O homem, a mulher, as crianças, os jovens. Todos são sacerdotes. Que história é essa que o homem é o sacerdote? Porque a Bíblia diz que só existe o sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdote do lar tem um nome, se chama Jesus Cristo. Ele é o sacerdote do meu lar. Quem manda no meu lar é Jesus. Entendeu? E eu, o que eu sou? Eu sou um líder sacerdotal. Como homem, eu exerço uma liderança sacerdotal. Por quê? Porque minha esposa é sacerdotisa dele. Estevão e Ana Rebeca são sacerdotes dele. Estevão já orou por gente e Deus curou essa pessoa, tá? Estevão é tão sacerdote quanto eu. Qual é a diferença minha do Estevão? Eu sou consagrado, ele não. Mas ele é sacerdote. Qual que é a minha função no meu lar? Ser o líder, só. Mas o sacerdote, o que manda na minha casa, tem um nome, se chama Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, quem é o sacerdote na sua casa? Será que é mesmo? Se ele mandar, você vai obedecer? Se ele te der uma ordem, você vai cumprir? Essa é uma reflexão que eu trago para vocês, tá? Você precisará se dedicar com empenho para essa relação dar certo. São duas culturas e criações diferentes, mas se cada um souber o seu papel, tudo dará certo.
Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O texto que eu falei para vocês, ó, nós somos um sacerdócio real. Sabe o que significa? No mundo espiritual, eu tenho o título de rei. No mundo espiritual, eu tenho um título de sacerdote. Por isso que Jesus é rei de reis, senhor de senhores. Não do povo do mundo. É de mim e de você. Ele reina sobre mim e sobre você. Porque nós o recebemos como filho de Deus. Então, você é tão sacerdote, mulher, quanto o seu marido. A diferença é que Deus confiou ao marido a liderança. Então o homem não é o sacerdote, ele é um sacerdote como você. Então cada um tem o seu papel. Deus, ele não aprova o divórcio. Por isso ele espera que você fique casado até sua morte. Malaquias 2, 15, 16. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e a ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Ninguém deve casar com a possibilidade de se separar. Existem casos que prevêem a possibilidade do divórcio, mas mesmo assim, na maioria, Deus quer que você perdoe e prossiga. Pessoas que se divorciam sem causas extremamente fortes, reconhecidas na palavra e pela comunidade, ou seja, pela igreja, pela casa de oração, estarão cometendo um grave erro e ainda, se contraírem novo casamento, serão adúlteros. Simples assim. Eu vou casar e descasar, vou casar e descasar. Se não der certo, eu vou com outro ali. Vocês acham que Deus criou assim? E como que fica a família? Como que ficam as alianças feitas? Como ficam os filhos criados? Tem muitos filhos aí, ó, que estão com a vida destruída porque testemunharam divórcio de pai e de mãe. Pai e mãe brigando. Eles não estão brigando, eles estão nem brigando para ver quem fica com o filho. Eles estão brigando para ver com quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa. E aí eu falo, tudo bem, eu deixo a casa, daí você fica com o filho. Como que a criança que está vendo essa guerra, como ela vai crescer? Você acha que Deus vai botar isso na conta de quem? Por isso, meu irmão, minha irmã, eu sei que às vezes a nossa relação não é fácil. Às vezes o cônjuge faz algo que a gente não gosta, fala algo que a gente não gosta. É para isso que existe o Instituto do Perdão. Para a gente chegar, conversar. Quando que eu resolvo? No mesmo dia. Homem, tem um agravante para você. Se tu resolver ficar brigado com sua esposa e não se consertar com ela, Deus sequer ouve a sua oração. Nem adianta falar com Deus. Enquanto você não resolver com sua esposa, Deus não ouve sua oração. Porque Deus deu essa ordem para o homem. Então assim, eu sei que é muito fácil o homem errar. Porque o homem não é ligado com essas coisas da casa. E você tem que desconfiar quando o homem é muito ligado com coisa de casa, né? Tem que dar uma desconfiada. Não estou dizendo que o homem não deva ajudar. O homem tem sim, tem que lavar banheiro, tem que lavar louça, tem que ajudar a mulher em tudo. Mas o homem que é muito afeiçoado a isso, aí você faz o teste do ratinho passando do lado dele. Se ele soltar um grito fininho, aí você fala, eu sabia. Liberta, Jesus. Mas você entende que a pegada do homem é outra? A pegada do homem, ela é mais braçal. Você entende? Por exemplo, eu estou andando com a minha esposa. Minha esposa é linda. É só, ó como Deus faz. Eu ia falar, ele entrou bem na hora, né? Não que isso esteja alguma coisa garantida, mas tem que mesmo assim regar o jardim. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Vocês acham que quando eu estou andando do lado dela, eu não vejo os homens tudo dando em cima? Tudo olhando?
Aí eu falei, agora, Deus, como eu faço? Como eu faço? É preciso me ver de cara amarrada, para ver se o cara nem chega perto. Já aconteceu de mulher olhar para mim ou fazer algumas coisas? Já, mas é muito difícil. É mais comum ela. Aí é o dia que eu me alegro, né? Quando chega uma mulher, toda sorridente. Ai, não sei o que, seu Maurício. Do nada ela pula na frente. Puf! Ah, o que é? O que é? O que foi? O que está acontecendo? Um zelando pelo outro. Ah, eu vou usar isso vai dar uma pimentada na relação. Irmãos, isso é armadilha de Satanás. Ciúme, isso está nas obras da carne. Não usa ciúme para tentar convencer o seu cônjuge. Isso é idiotice, isso é burrice. Vocês vão brigar por nada. Não use ciúmes. Cuidado com isso, tá? Satanás, ele fica assim, ó. Só na espreita. Só olhando, esperando você vacilar. E ele fala assim, eu fico imaginando os demônios que foi mandado para destruir seu casamento. Eles falam, nossa, é muito fácil. É só eu soltar um assovio ali, é só eu soltar um negocinho ali, um já desconfia do outro, um já acha que um tá traindo o outro, um já acha que tá não sei o quê, que não ama mais. É fácil demais. Então nós temos que vigiar. O jardim é seu. Você que tem que cuidar do seu jardim. Agora nós vamos falar do casal. Todos os membros da família em Cristo são sacerdotes. Não somente o homem, mas a mulher, os filhos. Todos têm a sua responsabilidade. Qual a responsabilidade do homem, da mulher, dos filhos? A primeira coisa que devemos falar no nosso lar tem um sacerdote. Eu já falei vocês, o Senhor Jesus. O homem exerce a liderança sacerdotal. Então o fracasso da família está no colo do homem. O homem não ora? Fracasso da família. O homem não chama para vir a Deus? Fracasso da família. Ah, a mulher que faz isso. Irmãos, faz o teste na sua casa. A mulher faz o culto na casa, uma bênção, mas deixa o homem conduzir esse culto para você ver o que vai ser. Vai ser totalmente diferente. A glória liberada vai ser diferente, porque Deus espera que o homem tenha essa atitude. Deus espera que o homem fale assim, temos que orar, temos que jejuar. Ah, esse mês vai ser assim. Eu vou dizer algo para vocês, que eu já pedi umas 5 vezes para minha esposa. Minha esposa fica com o carro o dia inteiro. Vocês sabiam que para ela buscar minha sogra, às vezes no hospital, ela fala bem assim para mim, amor, eu posso ir lá buscar a minha mãe que está lá no hospital? E eu respondo às vezes bravo para ela. Eu falo, amor, é sua mãe, busque. Só me avisa que você está indo para eu não ficar preocupado. Não precisa pedir. Eu já falei isso, ela falou, eu não consigo. O coração de serva dela é tão grande que é o jeito dela se portar comigo. Mas eu já briguei com ela falando assim, não faça isso, amor. Você quer sair com o carro? Saia. Quer passear? Passeie, só me avise. Porque se acontecer alguma coisa, vai ser ruim eu descobrir depois que aconteceu. Pelo menos eu sei onde você está, o que você está fazendo. Aí você vem e fala assim, ah, bispo, você fica, como que você fica com a sua esposa? Irmãos, eu rego o meu jardim 24 horas por dia. Eu fico o tempo inteiro regando o meu jardim. Ah, duvida? Vou mostrar meu WhatsApp aqui para vocês. É porque não dá para vocês verem aqui. E eu nem vou pedir para abrir na tela ali. Porque vai ter um BO ali, né? Não dá para mostrar para a igreja, não. Eu não sei se vocês conseguem ver isso aqui. Vocês estão vendo? Aqui deve ter uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 te amo. Eu troco com ela o tempo inteiro mensagem. O tempo inteiro. Por que você faz isso? O jardim é meu, não é seu. Quem tem que regar sou eu, não é você. É problema meu. Então cada um vai entender qual é o tipo de flor que carrega. Tem flor? Cadê as especialistas em flor? Cadê as especialistas de rosa do deserto aqui? Pode ficar molhando o tempo inteiro?
2 vezes por dia. Mas tem flores que você pode regar o tempo inteiro, não tem? Então você tem que identificar. É rosa? É rosa do deserto? Qual é a flor que está do teu lado? Exige água o tempo inteiro? Ó, rega o tempo inteiro. Não, tem que regar uma vez por semana. Rega uma vez por semana. Peça para Deus mostrar. Cada um tem. Eu não estou falando que o meu jeito é o jeito que você tem que adotar. Mas eu estou mostrando para vocês que eu não estou pregando uma mentira para vocês. Eu vivo uma realidade no meu casamento. E eu quero dizer para vocês, o casal tem que aprender a olhar um para o outro. Tem que cuidar um do outro, zelar um pelo outro. Não tem que ser largado, não. Esses dias aqui mesmo eu falei, visita, bota a taça de não sei o quê. Almoço em família, pega o extrato de tomate lá e bota para a família tomar, uai. Não, pega a melhor taça para comer em família. Pega o melhor talher, é sua família. Com relação ao casal em si, devem se amar, se respeitar, terem uma boa comunicação, vida sexual ativa, né? Sabendo a mulher, né, que no caso do casamento, a última palavra tem de vir do homem. Eu sei que tem mulher que está falando assim, não. Se meu marido der a última palavra, não vai dar nada. Porque meu marido não faz nada. Meu marido é sossegadão. Meu marido não quer saber de nada. Eu estou falando no caso bíblico, meus irmãos. Então, o seu marido vai se converter, ele vai se firmar em Jesus Cristo, e aí ele vai fazer isso que a palavra diz. O que a palavra diz? Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Mas não uma mulher sem ruga, com 100 anos, pele lisinha. A noiva de Cristo é assim, tá? Deus espera que os homens cuidem tanto das suas mulheres que elas sequer tenham rugas, tá? Vai pegando o homem de Deus aí, ó. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É o que está na palavra. Você pode escodar de mim, mas você vai ter que negar Cristo e tudo que ele deixou na palavra dele. É o que se espera. Por isso, sabe qual é o problema? Se o seu marido não é assim, ele não é convertido a Cristo. Ele tem que se converter a Cristo. Ele tem que se posicionar em Cristo. Ser um homem em Cristo. E falar, a partir de hoje eu vou amar a minha mulher. Vou cuidar dela, vou dar o melhor para ela. Como Cristo ama a igreja e cuida dela, eu vou cuidar da minha mulher. Aí a mulher que gosta de mandar, gosta de dizer a última palavra, ela vai falar, então, já que meu marido se posicionou como um provedor, se posicionou como cabeça, agora eu me sujeito a ele. Porque, meu amigo, enquanto tu for um banana, nunca essa mulher vai se sujeitar a você. Jamais. Homem que não se posiciona, a mulher não se rende. Eu me posicionei, minha mulher pede bênção para vir no mercado. Eu falei, meu amor, vai. Não faz essas coisas para mim não, vai. Você entende? Porque o homem que cuida, ele é espiritual. O homem que cuida de verdade, ele não precisa fazer nada. O próprio Cristo toma conta da mulher. Fala, ó, tem que obedecer, tem que obedecer. Ó. E a mulher naturalmente se sujeita. Entenda, não é uma relação de escravidão, é uma relação de amor. É prazeroso. Talvez na sua cabeça isso não está entrando agora. Você fala, isso é uma loucura o que ele está pregando. Não, eu te afirmo, é espiritual e é prazeroso. Mas se o homem não se posicionar, não tem como a mulher se voltar. Você entende? Então, homens, vocês homens, são poucos os que tem aqui, olha o tanto de mulher que tem aqui. Então, vocês homens, se posicionem, amem suas mulheres, cuidem delas. E vocês mulheres, quando você vê o seu marido cuidando de você, amando você, sabe o que você faz? Se sujeita a ele. Se sujeite à autoridade dele. E sabe o que é bom? Eu nem deveria falar isso aqui, porque isso aqui vai ser meio que uma chave para elas, né?
O homem que manda, ele faz a seguinte pergunta para a mulher: amor, o que você quer? O que você quer fazer? Você sabia disso? Você já viu isso? O homem que é cabeça, ele faz tudo que a mulher quer. Gente, isso está na igreja. Vocês nunca viram esse mistério da igreja, não? Não é a igreja que fica o tempo inteiro pedindo coisa para Cristo e Cristo dá tudo que a igreja pede? Vocês nunca reparou isso, não? É a mesma coisa. Se eu sirvo a Cristo como Ele quer, eu peço, Ele me dá. Ele fala assim: não, eu como esposo não aceito, não. Ele falou: oh, minha amada noiva, o que você quer? Quero isso, tô. Da mesma forma, o marido chega em casa. Quantas vezes eu chego em casa cansado, quebrado, destruído? Minha mulher fala: vamos passar com as crianças? Bora. Queria deitar, já estava preparado para pular na cama já. Até jogar futebol que eu não jogo, eu jogo com meu filho. Só porque ela pediu. Mas quem tem o governo? Vocês entenderam? Marido, se posicionem. Sua mulher está sofrendo muito. Qual o papel do homem? Provisão, proteção e dar destino. Destino a quem? À mulher e aos filhos. Por isso que na antiga aliança, quem dava nome às crianças era o homem. Então todo o destino profético está na mão do homem. Você sabia, homem, que é você que vai definir o futuro da sua esposa e dos seus filhos? Você fala: misericórdia. Se o meu homem souber do negócio desse, ele só deseja coisa ruim para mim. Então ora para ele se converter. Porque quando ele conhecer a palavra, ele vai dar um outro destino para você. Ele vai dar uma outra situação para você. Você, mulher, mãe, qual que é a sua missão? A administração do lar e o discernimento espiritual. Ou você nunca virou para o seu marido e falou bem assim, quando ele falou assim: eu tô com um amigo, esse amigo meu. Aí você virou para ele assim: você tem certeza que você é seu amigo? Você nunca fez isso com o seu marido, com alguém? Que esse é um discernimento que Deus dá para as mulheres. Então o homem precisa dessa conselheira para saber até com quem ele caminha, com quem ele faz negócios. Tem muito homem aí que está rico porque ouviu a mulher. Tem muito homem que está enriquecido porque ele ouviu a mulher: faça isso, faça isso, faça isso. Aí o cara enriquece, o que ele faz? Larga a mulher do lado e troca uma novinha. Sabe o que vai acontecer? Vai perder tudo. Porque quem estava com ele no momento difícil? A mulher. Quem estava no momento da maturidade? A mulher. Aí ele pega uma novinha que não sabe de nada. Vai consumir todo o patrimônio. Aí o que ele vai fazer? Ele vai parar normalmente no hospital, adoecido, e quem vai lá para cuidar dele? Porque a ex estava fazendo o quê? Restaura meu casamento, Senhor. Restaura meu casamento, Senhor. Restaura meu casamento, Senhor. Ah, peraí, vou botar ele de cama, ele vai te procurar, peraí. Não é assim? Fala que eu estou falando se é diferente. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem que não cuida da sua mulher, Deus sequer ouve. Sua oração não chega no céu. Deus não te ouve. Pode parar de pedir coisa para Deus. Vai resolver. Vaso mais fraco, tá? Não tem a ver da mulher ser mais fraca. Amor, uma mulher que aguenta um parto natural, você chamar uma mulher dessa de fraca, pelo amor de Deus. O homem não aguenta nem... Eu não aguento nem tirar sangue, gente. Eu vou tirar sangue. Se a mulher errou a primeira agulhada, eu já desmaio. Minha mulher vai lá e pof, pof, pof. Eu fico olhando assim. Eu olho assim e falo: meu Deus do céu, eu não aguento nada disso, não. Então vocês entendem que o texto não tem a ver com ela ser fraca. O que quer dizer vaso mais fraco? É o seguinte, só para você entender. Antigamente, haviam vários tipos de vaso. Pensa num balde. O balde você usa o quê? Para lavar roupa. Ali o exemplo. Alguém que não seja apóstolo, traz aquele negócio ali para mim que está com trigo. Esse é o vaso mais fraco. O que quer dizer?
não é qualquer coisa que eu coloco aqui. E ele não fica escondido. Ele fica num bom lugar. Ele recebe coisas boas. As melhores partes vão nele. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, cimento, ele vai quebrar. Então ele é um vaso que eu estimo muito. Eu pego ele com carinho. Ele não fica em qualquer lugar. Ele fica bem exposto para todos verem. Esse é o vaso mais fraco. A mulher é o vaso mais fraco. Não é porque ela não tem força, porque a nobreza que Deus colocou nela é tamanha que você deve valorizar ela como tal. Esse é o vaso mais fraco. Não tem a ver com fraqueza, tem a ver com utilidade. Você não vai botar aqui qualquer coisa. Aqui só vai coisas especiais. E não é qualquer um que toca. É qualquer um que toca nisso aqui? Eu tô pegando e tá tranquilo, não tá? E se eu der para apóstolo? Hã? O que vai acontecer? Você entende? Então não é qualquer um que pode tocar nesse vaso. Por isso que a mulher é o vaso mais fraco. Não é qualquer um que pode tocar. Você, homem, cuide bem do vaso que Deus te deu. Assim cabe ao homem chamar e ir para a igreja, quando sair, quais as prioridades da família, orar, ler a palavra. A mulher percebe que o seu lar está ruindo quando o homem deixa o seu posto. Muitos nos confidenciam nas visitas que os maridos nada fazem e esperam elas fazerem. Isso é papel do líder, definir o destino. Tem muitos casais aqui que nos confidenciam. Nossa, como eu queria que o meu esposo fizesse, como eu queria que ele estivesse à frente. Não é um nem é dois, são vários. Homens que não se posicionam e a mulher tem que, sabe, a mulher já está sobrecarregada. Às vezes trabalhando, cuidando da casa, cuidando de filho, ainda tem que tomar decisões. Tem um marido do lado dela que poderia estar tomando essa... Ela ainda tem que ficar fazendo essas decisões. Podia estar fazendo outras coisas. Casou para que tivesse isso compartilhado. Então, você, homem, se arrependa, tá? Filhos, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Todo filho deve respeito e obediência aos seus pais. A liderança dos pais perde a força com o casamento dos filhos, mas a honra deve continuar, sabendo os pais que a prioridade agora é a do cônjuge, no caso do filho casado. O que quer dizer isso? Você mora com seu pai? Moro. Não, eu sou solteiro, não casei, tenho a minha casa, resolvi morar longe do meu pai e da minha mãe. Deixa eu te dar uma informação espiritual. O seu pai e a sua mãe ainda mandam em você perante Deus. Mudei. Agora eu sou dono da minha vida. Falaram isso pra você? Mentiram pra você. Você sabia disso? Eu completei 18 anos. Então, pro Estado brasileiro você responde, mas espiritualmente teu pai e tua mãe ainda mandam em você. Achou que era simples assim? Não é não, tá? Mas há um conselho para os pais. Pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. O que quer dizer isso? Rai, eu já não mandei você lavar a vasilha? Eu vou, no meu tempo. Tá bom, 2 minutos. Rai, já não falei para você lavar a vasilha? Eu vou. Rai, você entendeu? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que vigiar na nossa relação pai e filho. Porque se ficar provocando, o filho vai acabar se rebelando contra a autoridade do pai. Por isso, pai e mãe, tomem muito cuidado como vocês criam os seus filhos. Deu a ordem, está dada a ordem, tá? Não fique insistindo. Os pais devem ensinar os filhos na doutrina do Senhor, primeiro com o seu exemplo. Como pedirá para ir à igreja se o mesmo não vai, para não xingar se você xinga. Meu pai, sabe o que ele fazia comigo? Ele fumava na minha frente. Ele falava assim, o dia que eu te pegar fumando, eu vou te bater. Meu pai fumava na minha frente. Ele mandava eu comprar cigarro para ele. Eu saía 11 horas da noite para ir comprar carteira de cigarro para meu pai. Aí quando ele estava de costa, meu filho,
O que eu fazia? Eu falei, vou ver se esse trem é bom. Mas eu era tão bobo, tão inocente, que quando eu pegava a bituca, em vez de eu puxar, eu soprava. Bicho burro, né? Eu falei assim, ó. Aí, não sai fumaça. Bicho bobo. Graças a Deus, porque imagina se eu trago esse negócio e eu ganho mais um vício na minha vida. Então, os pais têm que ser exemplos. Se for necessário corrigir, faça, mas procure fazer com amor, não com o intuito de querer ferir, mas de corrigir. Peça ajuda ao Senhor e Ele vai te ajudar. Se você já for um exemplo, né, tenha certeza, você vai impactar seus filhos. Só de você ser um exemplo, você já vai impactar os seus filhos. Só de você ser um exemplo, você já vai impactar os seus filhos. Filhos, ouçam seus pais, eles têm autoridade dada por Deus na sua vida. É a primeira autoridade que você terá contato. A sua trajetória dependerá da honra que você der aos seus pais. Assim, se more com seus pais, para de responder, para de afrontar. Se der uma opinião, tenha cuidado, tenha cautela na hora que você der sua opinião, pois você está diante de uma autoridade constituída por Deus na sua vida. Para Deus, não existe esse negócio de 18 anos. Aí seus pais não mandam mais em você. Só duas situações rompem a autoridade de pais na nossa vida. Primeira situação, o casamento que eu falei. Segunda situação, chamada ministerial. Só essas duas situações rompem uma autoridade de pai e de mãe na minha vida. Se eu não me encaixo em nenhuma delas, não tenho o que fazer. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Só as duas situações tiram a autoridade de pai e de mãe na sua vida. Casamento e chamado ministerial. Então, você, mesmo assim, você não tem o direito de desonrar os seus pais, ainda que não há mais uma autoridade na sua vida. Olha só. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. Abraão falando com o seu servo. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe, porque ele foi lá e buscou a Rebeca. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca. Quando que Abraão deixou de ter autoridade na vida dele? Tô com 20 e pouco aí, eu mando, eu desmando. Filho, vai pensando. Vai nessa tua força aí. E aí você vai ver o que é arrumar para sua cabeça. Observem, filhos, que até aqui Isaac estava sujeito ao domínio do seu pai. Você que tem mais de 18, mora com os pais e não casou, desobedecer seus pais constitui violação do mandamento. Embora acima dos 18 você tem responsabilidade civil perante os homens, mas a espiritual ainda continua. Parentes, creio que agora está mais fácil, não é? Quando você casa, sua prioridade é marido, esposa e filhos. Depois vem pai, mãe do casal, avô, avó, tio, primos. Devem ser atendidos quando nada falta aos primeiros. Se você tira da sua casa para dar para um parente, você tirou da sua esposa, você tirou do seu marido para dar para uma mãe, para um pai ou para um primo, você desonrou Deus. Primeiro, o seu lar tem que estar atendido. O seu casamento tem que estar atendido. É a sua casa que tem que estar atendida. Primeiro, tá? Isso não quer dizer que você vai largar mãe, pai, avô, não. Eu estou dizendo que primeiro você atende a sua casa. Depois você atende as outras casas. Você tirar da boca, imagina, marido tirar da boca da esposa, a esposa precisando de um dinheiro para fazer um tratamento, fazer algo, o marido tirou para fazer tratamento da mãe. Mas como assim? A esposa não estava precisando? A prioridade é dela. Casamento faz isso, tá?
Eu sei que eu estou mexendo aí com o coração de muita gente, mas eu estou falando segundo a palavra de Deus, tá bom? Quando você for ajudar o parente, seja de comum acordo com seu cônjuge. Cuidado em contar problemas pessoais para parentes que não vivem o seu dia a dia, mas se esforcem para ajudar os seus parentes, se te for possível. Manda, pois, essas coisas para que elas não sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Você cuida dos seus parentes? Cuida. Depois de atender a sua casa. Atendeu a casa está atendida? Então ajude pai, ajude mãe, ajude sogro, ajude sogra, ajude tio, amém? Mas primeiro olhe para a sua casa. Ela estando atendida, você ajuda, tá? Para finalizar, solteiros, vocês que estão esperando no Senhor, né? Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há agradar a mulher. A diferença entre homem casado, a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar o marido. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto seja no Senhor. O que está solteiro pode servir ao Senhor com toda a liberdade, fazendo a obra sem amarras, respeitando as autoridades constituídas, pais, ministros do Evangelho e líderes da casa de oração. O que eu quero dizer para você que está solteiro? Espera no Senhor. Você que está solteiro, espera no Senhor. Sabe por quê? Você tem uma liberdade que casado não tem. Bispo, eu não consigo ficar solteiro. Então você vai orar a Deus e vai pedir essa pessoa a Deus. Deus dá pessoas? Dá. Eu sei que pregam aí fora que não tem tampa da panela. Mas, irmãos, pensa comigo. Um Deus que conta os fios do seu cabelo. Um Deus que contou os seus dias. Na hora de escolher o seu parceiro para toda a vida, ele relegou a sua vontade? Você já pensou nisso? Eu creio sim que Deus escolhe pessoas sim, mas nós precisamos orar e falar com Deus e esperar o tempo de Deus. Você que está solteiro, espera no Senhor. Você quer casar? Você vai casar. Vai vir o seu parceiro, vai vir a sua parceira. Mas não tenha pressa. Faz o que você puder as coisas de Deus. Você está na liberdade de fazer as coisas de Deus. Ah, mas eu quero casar. Casado já é mais complicado. Casado é mais complicado. Porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Às vezes não pode assumir compromisso na casa de oração, porque se assumir vai afetar o casamento. Você entende como é mais difícil para o casado? Por que eu dou certo na IBCC? Porque minha mulher trabalha tanto quanto eu. Na verdade, ela trabalha muito mais que eu. Vocês entendem? Mas e se ela não trabalhasse? E se eu estivesse aqui pregando para vocês e ela estivesse lá em casa? Como vocês acham que ia ser minha vida ministerial? Provavelmente eu ia entregar. Eu falo, não aguento, não consigo. Sem a minha mulher eu não consigo. Então pensem nisso, amém? Reorganizem a vida de vocês. Esperem no Senhor. Maridos, se posicionem. Vocês que estão em união estável, vai procurar um cartório, vai casar. Eu até agora não fiz um casamento na IBCC. Eu fiquei sabendo que em dezembro eu vou fazer um. Outro é 2025. Tá longe demais.
Vai ser 2025. Se não tiver mudança de percurso, vai ser 2025, né? Ou é para ser antes, minha irmã? Vamos orar. Vamos orar para Deus fazer um milagre financeiro aí. Eu quero casar a gente em 2024, tá bem? Vou casar em 2023, eu quero casar em 2024, tá bem? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Desculpa eu ter excedido o tempo, mas é um assunto de extrema importância, eu não poderia deixar de falar. As igrejas não estão pregando mais isso, a igreja só quer pregar carro, casa, prosperidade. E eu quero pregar a palavra de Deus para vocês. Não adianta nada vocês ter casa, carro e a família de vocês está destruída. Não adianta nada vocês estarem com uma vida espiritual relapsa. Não adianta nada vocês pedirem prosperidade para Deus e vocês não saberem coordenar a finança de vocês. Por isso a gente está trazendo segundo a palavra de Deus. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Pai, trouxemos a Tua palavra, Senhor. E eu sei, Pai, que essa palavra mexe com muitas pessoas, porque tem pessoas que vivem essas situações porque não é culpa delas. Elas não queriam viver em união estável, elas não queriam estar solteiras, Senhor. Elas não queriam, Pai, viver as adversidades que elas vivem. Mas eu peço, Pai, fortaleça os corações, abre as portas, Senhor. Ajudem eles a resolver. Converta os corações dos maridos ao Senhor e às suas esposas. Converta os corações das esposas ao Senhor e aos seus maridos. Converta o coração dos pais ao Senhor e aos seus filhos. Converta o coração dos filhos ao Senhor e aos seus pais. Por isso, Senhor, restaure as famílias, abençoe as famílias, Senhor, e que essas famílias deem glória ao Teu nome, Senhor. Eu oro, Pai, para que o mal caia por terra, para que Satanás seja envergonhado na vida dessas famílias, Senhor, e a sua restauração se inicie nessas famílias, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que vão casar, abre as portas, Senhor, levanta milagres financeiros, meu Deus, manda, Pai, do norte, do sul, do leste e do oeste, Pai, para que eles tenham uma festa linda, a casa deles seja abençoada, eles tenham tudo o que eles precisam, haja um milagre financeiro, Pai, na vida deles. Aqueles que estão com um casamento ruído, Pai, eu peço, venha quebrar todo o muro de inimizade, venha restaurar os casamentos, Pai, que os homens, Pai, possam perdoar e pedir perdão às suas esposas, que as mulheres possam perdoar e pedir perdão aos seus maridos. Mas eu peço, Pai, abençoe as famílias que estão aqui presentes e as que virão, Pai. Eu oro a Ti pedindo que as famílias sejam abençoadas e restauradas em nome do Senhor Jesus. E você que crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Amém? Glória a Deus.